Olá, de volta com o artigo 5º da Constituição da República e nós vamos analisar agora o artigo 5º, inciso 4º e inciso 5º, ou seja, nós vamos falar a respeito, do direito de manifestação do pensamento, tá? Então o que nós temos aqui, no inciso 4º e no inciso 5º, tá? A gente tem que fazer uma análise em conjunta de ambos os incisos. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então vejam só, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então o que a gente precisa observar aqui é uma questão clara, tá? Existe, por parte da Constituição, uma preocupação com a liberdade de manifestação do pensamento. Não poderia ser diferente, né? A Constituição Federal de 88 é a nossa Constituição cidadã, que vem depois de um período de ditadura militar, um período de abusos por parte do Estado brasileiro, um período totalmente totalitário, arbitrário. Então, naturalmente, nós tínhamos que ter no texto do artigo 5º aí essa preocupação com a manifestação do pensamento. Então, em regra, qualquer pessoa entende o que bem entender, fala o que bem entender. Só que é importante perceber o seguinte, vedado o anonimato. Então, eu posso me expressar, eu tenho a liberdade para expressar o meu pensamento, o que eu acho de determinada situação, o que eu acho até mesmo de determinadas pessoas. Só que é vedado o anonimato. Eu tenho que lembrar o seguinte, liberdade é algo importante, mas a minha liberdade, ela termina a partir do momento que eu estou lesando a liberdade dos outros, que eu estou lesando o direito dos outros, tá? Então eu tenho que observar o seguinte, se na minha livre manifestação do pensamento eu venho a lesar direitos de outras pessoas, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, eu posso ser responsabilizado por isso? Claro que posso, porque no Brasil é vedado o anonimato. Facilmente eu tenho a identificação daquele que se expressou, daquele que manifestou publicamente uma determinada opinião, tá? E se essa opinião, se essa manifestação do pensamento vier a prejudicar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? O prejudicado, o ofendido, tem direito de ingressar em juízo, ou seja, eu posso ter uma condenação civil e até mesmo uma condenação penal em virtude de ter desrespeitado, a imagem, a moral, os direitos, melhor dizendo, de outras pessoas, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Por isso a existência também do inciso 5º. O que a gente tem no inciso 5º? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então vamos supor, um grande veículo de comunicação, uma grande revista de circulação nacional fala mal ao meu respeito, tá? E fala mal sem fundamento. Fala mal de uma maneira totalmente irresponsável, aleatória. Isso prejudica a minha imagem? Isso prejudica a minha condição de profissional, a minha condição de pessoa humana que vive na República Federativa do Brasil? Claro que sim. Imagine o poder devastador da mídia numa revista de circulação nacional que venha imputar a uma pessoa uma acusação que seja falsa, tá? Que venha prejudicar a imagem, a moral de uma determinada pessoa. Naturalmente, eu tenho que ter mecanismos criados pela Constituição que venham a defender a pessoa que foi ofendida. O primeiro mecanismo que a gente tem é a vedação ao anonimato. Tudo bem, todo mundo pode se expressar. Uma revista pode colocar ali o que bem entender nas suas páginas, demonstrar qual é a sua opinião e qual é a sua narrativa de determinados fatos, tá? Mas é vedado o anonimato. Então, naturalmente, eu posso ter uma responsabilização do meio de comunicação, uma responsabilização, por exemplo, da revista. Então, se a revista falou mal da minha pessoa em uma página, naturalmente eu tenho que observar essa regra de proporcionalidade. Então, o direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo. Então, se foi publicado uma página de revista e circulou isso nacionalmente,
fazendo acusações infundadas contra a minha pessoa, no direito de resposta, eu também tenho direito a uma página de revista demonstrando aquilo que efetivamente ficou decidido, aquilo que efetivamente corresponde à verdade, o meu direito de resposta, tá? Então lembrem-se, ó, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Ou seja, o fato de eu exercer o meu direito de resposta não exclui uma indenização por danos morais, uma indenização até mesmo por danos materiais, né? Ou seja, eu tenho aí o direito não só ao direito de resposta, mas também de receber a respectiva indenização. Isso já aconteceu no Brasil, tá? E não foram poucas vezes. Meios de comunicação já foram condenados a assegurar o direito de resposta à pessoa que tinha sido ofendida e foram condenados a pagar a indenização por dano material e por dano moral ou à imagem daquela pessoa que foi ofendida, ok? Não se esqueçam, tá, desses dois incisos. Falei de manifestação do pensamento, falei do inciso 4º e do inciso 5º. Um complementa o outro, né? Inciso 4º é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E inciso 5º é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem, tá? Ou, né, moral ou à imagem de determinada pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, lembrando mais uma vez, ok? Com isso, a gente finaliza, né, essa nossa aula sobre o artigo 5º, a aula aí sobre o direito de manifestação do pensamento. Na apostila da editora Atualizar, a gente tem todos os comentários teóricos referentes ao inciso 3º e ao inciso 4º, tá? Não deixem de ler, não deixem de estudar pela apostila também. Obrigado e até o nosso próximo encontro falando dos demais pontos do artigo 5º da Constituição da República.